É preciso, pois, evitar ou deixar-se seduzir pelas aparências, tanto da parte dos espíritos, aí destaquei, quanto da dos homens. Porque às vezes a gente preocupa só em analisar as mensagens mediúnicas. E às vezes nós encarnados, sem dizer que é mediúnico, estamos sendo intermediários de ideias pessoais ou inspiradas por espíritos que querem atrapalhar a gente, ideias estranhas. Aí são teorias corpusculares do espírito, são propostas de práticas com estalar dedo, com contagem de número, que a energia do vácuo quântico vai expulsar o espírito, e isso é melhor, mais eficiente que o diálogo fraterno que a gente faz na reunião mediúnica, e vários exemplos, para citar alguns. E às vezes a gente tem a gente dando brecha. Então Kardec não esqueceu, não. Ora, eu o confesso, aí está uma das maiores dificuldades. Por quê? Porque a gente tem essa tendência a não questionar o nosso companheiro. A gente acha que vai ofender, e de fato as pessoas melindram, né? Essa palavra costuma sempre falada nos livros e palestras, e infelizmente ainda muito vivida, né? Basta alguém questionar a gente também não venho mais. Né? A gente às vezes se acha além da conta, e aí a gente não quer perder o companheiro, às vezes o grupo novo, pequeno, o centro pequeno, tem pouca gente, né? E a mão de obra é objeto de luxo para o movimento espírita. O movimento espírita não tem recursos financeiros e humanos assim enormes. Então, a gente às vezes quer tentar, né? Não quer ir contra o companheiro, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que dizer aquele não, que Jesus dizia que tem a hora, é o sim, sim, não, não. Lógico, a gente pode procurar desenvolver a maneira de dizer esse não com respeito, mas que às vezes tem que dizer não, tem, né? Não diz para os filhos nossos quando estão ultrapassando os limites? Então a gente tem que fazer isso, olha como Kardec fala, para escapar a cilada, porque é cilada. Esses espíritos que não querem o progresso nosso, do movimento espírita, para eles é uma armadilha. A gente não deve subestimar a inteligência deles. É preciso, antes de tudo, fugir ao entusiasmo que cega. Então surgiu uma novidade, parece legal? Espera aí, vamos com calma, vamos consultar outras pessoas. Vamos dar o tempo ao tempo, ver se isso é uma coisa que parece inspiração dos bons espíritos, ela vai ocorrer espontaneamente em vários lugares. Vamos trocar ideia, bota de molho. Ao orgulho que leva certos médiuns a acreditarem-se os únicos intérpretes da verdade. Aí Kardec diz assim, é preciso que tudo seja friamente. Aí Kardec parece durão aí. Friamente. Friamente é sem coração, é racional. É ler o texto e interpretar o português. A aula de interpretação de texto, quem é professor de português, pede ajuda se a gente tiver dificuldade do texto. Tudo seja friamente examinado, maduramente pesado, confrontado com o que já é conhecimento certo. E se desconfiamos do próprio julgamento, a gente é aprendiz ainda. Uns têm experiência numa coisa, conhecimento noutra. Nem sempre a gente sabe avaliar. O que é muitas vezes mais prudente, é preciso recorrer a outras pessoas. Não é isso que a gente faz em qualquer área do conhecimento? Não é? Bom, conclusões. Alguns itens que eu vou destacar. E antes de colocar os itens, eu vou lembrar uma coisa. Esses detalhes é coisas que a gente vem estudando e que a gente tem que ser honesto com o que a gente está acabando de dizer. Eu não posso impor para vocês que aceitem desse jeito que eu estou apresentando. É para a gente refletir, é para a gente levar para casa, porque a gente não deve aceitar porque alguém falou. É para a gente ir lá ler, vai nas referências. Vamos ler a história toda, porque eu destaquei alguns parágrafos. Lê o texto inteiro, sente o contexto que o Kardec
citou dessas coisas. E aí assumam a responsabilidade, porque a gente não pode ficar só contra ou a favor, mas não assumir. Assumir responsabilidade é a gente decidir, não, eu quero agir com esse cuidado. E aí apoiar a direção do grupo nosso, ou se a gente for o dirigente, desenvolver o sim, sim, não, não para essas coisas. Então, nesse sentido. Bom, primeira conclusão. A autoridade da doutrina se baseia na razão, no que a gente puder entender da novidade, e daquilo que a gente não puder entender, que extrapole a parte moral que a gente compara com o Evangelho, buscar a concordância entre os espíritos. E isso é uma coisa que não faz do dia para o outro. A gente tem que aguardar tempo, meses, anos, até descobrir que os outros grupos eventualmente estão dando conhecimento, dando passividade, recebendo comunicações do mesmo teor. Tem que casar com a razão. Então, se alguém... vamos dizer que aqui na USA, na reunião, veio uma mensagem dizendo usa a física quântica para ficar livre dos obsessores. O outro centro também. No livro também. Opa, já é concordância universal? Tem que aguardar. Está satisfazendo a razão? Não é fácil isso aqui. Não é simples, como meramente... Se você for num lugar onde todo mundo não aceita a reencarnação e receber mensagens nesse lugar, certamente que as mensagens não vão apoiar a reencarnação. Então, você tem que ser mais criterioso com a concordância. Mas é sendo criterioso que a gente vai, talvez, ter maior segurança nas propostas de progresso. E se elas forem necessárias. Tem uma obra que chama O Zelo da Tua Casa, lá, psicografada pelo Emanuel Cristiano, lá em Campinas. Perguntas e respostas a alguns espíritos. E um dos espíritos que responderam algumas questões foi Ivone Pereira do Amaral. E uma das questões sobre essas coisas de pureza doutrinária, era uma questão sobre a atualidade da doutrina. Ela faz um comentário que eu nem acreditei que era uma pessoa que a gente não sabe, que não é da área acadêmica. Ela comentou assim: o que caracteriza uma novidade não é ela contradizer a anterior, mas ela se apoiar nas bases do conhecimento atual e trazer um conhecimento novo. Aí, vou comparar com a física. Todo mundo fala que a física quântica substituiu a física clássica. Mentira. A física quântica só é válida porque crê-se que ela prevê os mesmos resultados que a física clássica para as coisas que a física clássica é bem estabelecida. Se a física quântica, por qualquer cálculo, prevê um resultado para um fenômeno clássico, que não é o que já foi bem descrito pela física clássica, essa análise quântica está errada. A física não aceita. Qual o mérito da física quântica? É descrever o comportamento de sistemas físicos em escalas de tamanho que a física clássica falhava. A física clássica continua boa para descrever o cometa, os planetas em torno do Sol, por exemplo. Graças à física clássica que a NASA consegue mandar sonda para Marte, sonda para algum outro corpo celeste. Usa a física quântica, não. Então, a gente precisa estar por dentro dessas coisas, porque a gente acaba acreditando numa ideia que é passada como atualização, quando não é bem assim. Uma novidade científica não nega a teoria anterior, mas com base nela, ela é construída com base nela e ela ganha o seu status de validade porque ela consegue descrever aquele conjunto de fenômenos que a teoria anterior não respondia. Por que não com o espiritismo? O que quer que venha de novidade, em termos de doutrina, de fenômenos espíritas, do que se pode fazer através da mediunidade, não pode negar o que já está bem estabelecido, que está na doutrina. Ela pode surgir coisas novas, modalidades de mediunidade não percebidas antes, talvez. Então, cuidemos para quando a gente promover esse progresso não significa negar o anterior. E muita gente está preocupada com atualizar o espiritismo. E às vezes esquece, por exemplo, que não existe na face da Terra conhecimento que tem duplo caráter de uma revelação. Obras do Chico, por exemplo, com as polêmicas todas aí de Chico ser ou não ser Kardec. Mas as obras que chegaram através do Chico
são revelações de natureza divina, são espíritos individuais que, através da mediunidade dele, trouxeram informações, descrições. Tem coisas questionáveis. Na obra Mecanismos de Mediunidade tem erros de física. Pode ser do espírito, pode ser do médium, pode ser da editora na hora de fazer a revisão final. Não importa a origem do erro, mas não quer dizer que a gente tem que aceitar só porque é do Chico. Mas o que todas as obras do Chico, as do Divaldo, as do Raul e de qualquer médium, elas têm em comum? São apenas revelações de caráter divino. A ciência, a física, a medicina, a biologia, eles são revelações de caráter científico. As pessoas trabalham nos seus métodos, eles estudam, se formam, aprendem os protocolos, os métodos de se fazer pesquisa e extraem, né, as revelações da natureza através desses métodos. Então, aquilo que a gente obtém de novo, da onda gravitacional ao remédio novo que cura, são revelações de natureza científica, mas só a doutrina teve os dois. Kardec trabalhando na parte da pesquisa e observação, e os espíritos trabalhando na parte das explicações e revelações. Isso é inédito, isso é moderno. Vai atualizar a doutrina com o quê? Então faça mais. O Kardec acho que comenta, tudo bem. Se alguém traz algo diferente da doutrina, que mostre que de fato é bom. De fato está além. O problema é o mostrar. Demonstrar. Exato. Então, gente, quando a gente vem nesse conceito desgastado de pureza doutrinária, não é a rispidez de um dirigente que às vezes tem que dizer não para algum companheiro que quer fazer algo diferente. Mas nada mais é do que praticar a doutrina. E a doutrina orienta a gente para vivenciar o evangelho, ser caridoso com todo mundo, entre nós, inclusive. Mas também que orienta a gente, isso que a gente mostrou, vários comentários de Kardec, cuidado com as novidades. Isso é pureza doutrinária, faz parte do contexto da doutrina. Os espíritos assinam embaixo. Toda área séria adota critérios de validade. E isso é o equivalente ao que de fato a gente deveria levar para casa de mensagem. Né? Pureza doutrinária não é o que enrijece, é justamente o que torna as áreas científicas tão produtivas. Por quê? Porque quando alguém tem uma ideia nova, vai lá, pesquisa e demonstra, satisfez todos os rigores, provou por A mais B, demonstrou de maneira certa, porque seguiu todos os critérios. Investigou a fundo, mas com a base dos conhecimentos atuais. Então, se a gente fizer o mesmo com a doutrina, a gente vai progredir. A gente não deve dizer não para seguir a orientação da doutrina, deve dizer sim, porque essa orientação da doutrina inclui o progresso da mesma. Atuar no movimento espírita, sem estudar profundamente o espiritismo, é que nem, aí eu vou descrever a figura para o Serginho, é que nem isso aqui. Serginho, a figura é o seguinte, é um homem tentando espiar do outro lado do muro, botando centenas de escadas deitadas uma sobre a outra. Ao invés de... Se você sabe usar a escada, se você sabe usar a ferramenta, você vê longe, você vai fazer muitas coisas, mas se você não estuda ela, como é que você vai trabalhar, né, com ela, como é que você vai progredir com ela? Estudar a doutrina é mais que preciso para não acontecer que nem a Mafaldinha dizendo aqui, viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Alguém colocou no Facebook recente, eu aproveitei, viu? Foi sábado que eu vi. Não sei se está aqui, acho que o Clóvis, um rapaz chama Clóvis. Bom, mas a figura é essa. Bom, a gente tem que, para a gente estudar e aprender, a gente tem que ler. Ler, interpretar texto, não é ler por ler, interpretar, refletir, ver se entendeu. Se tem palavra difícil, vai no dicionário. Então, troca ideia com um grupo, né? Pode estudar em grupo também. Tem uma alerta do Santo Agostinho, uma mensagem de número 16 do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, que ele fala assim, essa é chamando a gente, na responsabilidade. Sabei logo distinguir o joio do trigo, semeai unicamente o bom grão e preservai-vos de espalhar o joio. Por isso que este impedirá que aquele germine e sereis responsáveis por todo o mal que daí resulte. De igual modo, sereis responsáveis pelas doutrinas más que porventura propagueis. Então, vai dizer que eles não disseram? Disseram. Né?
Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é a 642, que essa às vezes eu não gosto nem de ler. Mas memorizei porque é uma pergunta assim, do tipo assim: para assegurar a felicidade futura, é suficiente não fazer o mal? Não. Alguns devem lembrar a resposta. Você deve fazer o bem no limite das suas forças, porque todo o mal que decorrer do que você não fez, você é corresponsável, pelo menos um pouco responsável. Então, um exemplo simples, vi uma casca de banana, aí não vou sujar a mão e jogar no lixo. Se alguém escorregar depois ali, pronto, você é corresponsável do machucado da outra pessoa. Só para dar um exemplo assim, bem bobo. Imagina coisas da doutrina em que a pessoa vai dotar de postura de vida e a gente misturar com propostas que não estão de acordo. É sério, gente. Vai reencarnar como professor de novo, ou nem isso. Opa! Vai reencarnar no Brasil. Pois é, pois é. É verdade. Gente, outra mensagem bonitinha, mas essa eu pus no final. Jesus, meus amigos, vocês conhecem, porque realmente um trecho bonito da mensagem do Bezerra. É mais do que um símbolo, é uma realidade em nossa existência. Não é apenas um ser que transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo cuja vida se transformou num evangelho de feitos, chamando por nós. Necessário em razão disso... Alguém lembra? Eu também não sei de cabeça. Aprofundar o pensamento na obra de Kardec para poder viver Jesus em toda a plenitude. Então, Bezerra falou uma coisa forte. O que ele está dizendo para a gente? A gente quer vivenciar o Evangelho, que é a mensagem cristã, né, da humanidade? Vamos aprofundar na obra de Kardec. Não tem jeito de aprofundar sem ler, interpretar texto, discutir, refletir em cada parte. Pode levar mais de uma encarnação, não tem problema. Só não pode não fazer. Porque a gente ser espírita e não aproveitar para aprofundar a obra do Kardec, depois a questão 642 vai pesar na cabeça nossa. Com certeza. Então veja só, Bezerra não disse fazer isso ou aquilo, mas deu um destaque para a doutrina muito importante. Porque praticar Jesus, fazer o bem, amar o próximo, é argumento de tudo quanto é religião e prática alternativa espiritualista. Inclusive das que querem que o movimento espírita aceite para si. Mas isso aqui, a gente tem deixado de lado, importante a gente fazer. Ou seja, já comentamos, mas vale escrever de novo. Estudar a doutrina para compreender ela bem, para agir melhor dentro dela, também é forma de caridade. Caros, divulgando para vocês algumas iniciativas que eu conheço que buscam fazer essa ponte da pesquisa com motivação ou com alguma aplicação espírita. A Liga de Pesquisadores do Espiritismo, a LIP, esse ano realiza o seu 12º encontro, procura unir, congregar pessoas que têm se dedicado ao estudo e pesquisa de assuntos motivados ou diretamente relacionados com o Espiritismo, com esse cuidado que a gente deseja estar emprestando das áreas acadêmicas, e a gente, em geral, o grupo se reúne anualmente para trocar ideia, questionar, porque congresso em ciência não é só essa coisa de vir assistir palestra, os participantes assistem palestras uns dos outros ou analisam exposições, pôsteres uns dos outros, e palpitam, dão opinião, criticam, dão sugestões. E aqui uma propaganda de uma iniciativa minha, de criar um jornal em moldes dos jornais acadêmicos, em que a gente tem análise por pares. Então, pessoas que têm interesse de fazer um estudo baseado na doutrina, com motivação da doutrina, com aplicação no movimento espírita. O escopo é bem amplo, seja de interesse espírita, e que não queira a limitação que, em geral, as revistas espíritas têm, de poucas páginas, queira fazer um trabalho com esse aparência de trabalho científico, com introdução que motiva o estudo, mas também com a descrição de métodos e aí analisar as suas conclusões, a gente passa por pareceristas que, no nosso caso, são espíritas. Eventualmente, se for alguma coisa específica de filosofia, de ciência, a gente tenta procurar um companheiro para analisar com que tenha essa base.
E, naturalmente, é um jornal que tem pouquíssimos artigos, porque nosso movimento não é acadêmico, então a gente não espera mesmo que... Até a LIP tem essa dificuldade, né, de todo ano ter trabalhos submetidos, porque é difícil mesmo. A gente não tem, não é obrigado a gente fazer. Mas como muitos de nós temos interesse disso, então vamos tentar aproveitar já esse caminho que alguns já estão fazendo na frente, e vamos tentar aproveitar a orientação e exemplo. Caros, é isso. Muito obrigado.